A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Dando continuidade ao estudo, nós estamos na parte de número 3 da lição 12. Estamos falando justamente das sombras e realidade do candelabro. E nós estamos dando continuidade. Antes, peço a você que compartilhe o vídeo com os irmãos, amigos, para que essa revelação possa prosseguir para mais e mais pessoas, ok? E só recapitulando o que falamos no começo, que são grandes revelações que tem para nós aqui no candelabro. Deus nos revelou muitas e muitas coisas aqui. Como eu falei, só recapitulando, nós vamos ver aqui, além do que estamos vendo sobre a plenitude e completude do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Vamos ver nesse vídeo. Vimos a questão do fruto do Espírito, a ação dos 7 Espíritos de Deus, né? E sobre ao candelabro, ou seja, sobre Jesus. Vimos tudo isso e vamos ver muito mais a questão da revelação das 10 virgens, da última semana de Daniel, né? Vamos ver também a questão das 7 igrejas, vamos ver várias situações aqui, né? Revelando aqui nessa menorá, as 2 testemunhas. Então, tem muita coisa boa, irmão. Não perca, vamos acompanhar, né, esse vídeo até o final, porque é de suma importância para você então compreender o restante da Bíblia. Você pensa que não, mas já neste vídeo passado, na parte 2, eu mostrei que se você não entender o que nós estamos falando, você não vai entender lá em Apocalipse, quando fala várias situações, como por exemplo, nós estudamos sobre os 7 Espíritos de Deus. Aí você, mas Deus tem 7 Espíritos? Claro que não. É uma completude do Espírito de Deus. É uma totalidade, uma perfeição, é algo completo, que se mostra no Apocalipse, falando dos 7 Espíritos de Deus. Você não entende o que ele está falando, se você não entender essa revelação da menorá, ou do candelabro, ok? Então vamos dar prosseguimento nesta parte de número 3. Vamos direto, então, lá para o slide de número 8. Então aqui novamente, né, o candelabro. Nós agora vamos falar da manifestação dessa frutificação que nós estamos vendo na menorá, esse processo de frutificação. E agora nós vamos ver a questão dos dons espirituais. Vimos na aula passada a respeito do fruto e vamos ver agora dos dons. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Bom, ele é um pouco grande, de 1 a 11, mas eu vou ler bem rapidamente, para que não fique só em minhas palavras, ok? Mas dúvidas dos irmãos, por favor, lê em casa, né? Lê na hora do seu estudo, lê com mais detalhes os textos, meditando nos textos, até porque é bom, porque você está analisando o que eu estou falando. Se eu estou trazendo para você uma palavra condizente aqui com a Bíblia ou não. Então isso é interessante você estudar os textos também, apesar de eu estar colocando eles aqui, ok? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo estava chamando a atenção de uma igreja que tinha todos os dons, mas era chamada carnal. Então não vamos tratar muito dessa questão aqui, mas só para avivar a mente dos irmãos. O que está acontecendo aqui? Vós bem sabei que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, então há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja que há um Espírito onde há uma diversidade, vários dons. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Que ministério? Pastores, doutores, mestres, presbíteros. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja que aqui o Espírito é bem claro, que o dom espiritual ele é dado. Assim como ele é dado, ele é tomado, ele é retirado.
Ele é um dom, ele é um presente que é dado a você para uso, para o crescimento e edificação do corpo. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é dado, ele pode ser tirado para o propósito de Deus. Já o fruto, lembra? No fruto nós somos cortados da árvore se não dermos frutos. Então vamos lá, né? Então, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um como lhe for útil, ou seja, como lhe apraz, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que é o conhecimento, né? E a outro, mesmo Espírito, a fé. Ó, veja que aqui é um dom de fé. Esse aqui é uma fé dada por Deus. Esse dom é aquele que fala assim: move montanha, montanha move. É curado aqui na memória, é curado. A fé aqui é dada por Deus. Isso aqui é fé, não é no sentido de fidelidade, igual o fruto. Aqui é fé na ação de poder. E a outro, mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, os dons de discernir os espíritos. A outra, variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Então veja, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vendo? De novo, diferenciando o fruto. Aqui Deus dá conforme Ele quer, a cada um como lhe apraz, para execução do seu propósito. Ok? O fruto não. Somos obrigados a dar, senão seremos cortados dessa videira. Porque o fruto ele vem de dentro para fora. A ação, os dons espirituais é um revestimento de poder. Ele vem do alto, te cobre, ele te reveste. Entendeu? É um poder, um empoderamento que você recebe de Deus. Vamos lá. Então, lá de lá era o fruto, lá de cá os dons espirituais. Desculpa. O primeiro fruto, ele está caracterizado aqui nos dons de poderes. Então, nós separamos aqui os dons espirituais em 3 classes. Essa primeira classe é poder. E dentro dessa classe de poder, nós temos a fé, como eu falei. A fé no sentido de poder, no sentido de executar, por acreditar e crer que pode acontecer. Não vou explicar muito detalhes sobre a questão dos dons, porque eu vou fazer um estudo só sobre isso. Tá? Aqui nós estamos falando da menorá, do castiçal, do candelabro, a representação dos dons no candelabro. Então é só para mostrar para você que eles estão aqui inseridos no candelabro. Alguns detalhes eu não vou dar, ok? Então nós temos os dons, dom dado de milagre, para execução de milagre, manifestação de milagre. Também está incluído dentro do poder. Cura. Então você tem que ter um poder vindo do alto, empoderamento para curar, conforme lhe apraz. Você cura todo mundo a hora que quer? Não. É um dom que Deus dá? É, mas é toda vez? Não. Você pode curar algumas vezes e não curar nunca mais. Eu já curei pessoas, mas nem sempre eu curo na hora que eu quero. Então veja que ele é dado como lhe apraz, dentro do propósito, na hora que ele quer, para quem ele quer. Eu posso curar mais alguém? Talvez nunca mais. Posso curar mais? Posso, se ele assim me der. Então veja que é dado por ele, ok? Só para diferenciar. Então essa segunda classe está incluída os dons de revelação. Veja, sabedoria, conhecimento, discernimento. Discernir para ver se é de Deus ou não. Conhecer aquilo que a pessoa muitas das vezes só ela sabe. Deus revela e mostra. Sabedoria para lidar com situações, para informar algo para a pessoa, para que ela possa progredir no reino. Então, são várias situações. Outra classe, vocais, profecias, palavra profética que Deus manda você dizer. Muitas das vezes tem gente que diz, é isso que o Senhor disse, né? Mas quando Deus dá, você tem a obrigação de falar. Quando não, ai de você se você fizer isso. Os dons vocais, então, está a profecia vinda do Pai, vinda de Cristo. Tem as línguas, existe o dom de línguas? Existe. Não como nós vemos nos dias de hoje. Existe a língua glossolalia, sim, uma língua sem interpretação terrena, existe.
mas para que ela seja exercida, tem que haver intérprete. Por isso que o outro dom aqui é o de interpretação. Por isso, quando há o dom de línguas, há o dom de interpretação acompanhando. Se não, por isso que Paulo manda você ficar calado na igreja, se não houver interpretação. Entendeu? Não vamos entrar nesse detalhe agora, em um outro estudo, em uma outra hora, ok? Aqui só é para mostrar a manifestação dos dons, né, também na menorá, mostrando para nós essa questão, né, essa completude, esse equilíbrio que há na menorá, ou seja, no candelabro, entre o fruto, entre o passear no fruto e o passear nos dons espirituais. Mas vamos lá. Ainda no processo de frutificação, quando falamos da obra e manifestação do Espírito Santo, vemos 9 manifestações e 9 características do fruto. Então, 9 manifestações do dom, em forma de revestimento, de empoderamento, e 9 características do fruto, 9 facetas dele, a qual se manifesta, né? A qual o crente, é necessário que o crente se manifeste. Manifeste através do Espírito o fruto. Mas, como nós falamos, de responsabilidade dele o fruto e responsabilidade de Deus o dom, né? Isso nos leva a um total equilíbrio. O quê? Qual é o equilíbrio? A manifestação do Espírito sobre o quê? Tanto a manifestação como as características. Nos leva a um equilíbrio que deve existir no povo de Deus. Então, isso existe um equilíbrio entre a manifestação e o fruto. Nós temos que exercer esse equilíbrio. Efésios 3, 8 e 19. Efésios 3, 8 a 19. Aqui está dizendo, a palavra de Deus diz, né? A mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, Paulo está falando disso, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Quem é esse mistério que esteve oculto em Deus? O plano de redenção e o próprio Cristo. Para que agora, pela igreja, os santos, o Israel espiritual, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, por eles lá, essa multiforme, esse multijeito de Deus trabalhar, ela seja conhecida por todos. Segundo, o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, Deus da fundação do mundo, né? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, em Jesus, porque vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Então, Paulo ele está falando justamente dessa questão. Eu quero ler o resto até o 18, porque para dar um contexto maior. Então, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome de Jesus, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, colaboradores, né? Participantes, com poder pelo Espírito no homem interior. Então, com poder pelo Espírito do empoderamento, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Então veja, você só vai compreender perfeitamente com todos. Por isso Deus agiu aqui na multiforme sabedoria. Por isso aqui, ó, para que agora, na multiforme sabedoria de Deus, ou seja, no multijeitos de Deus, no multijeito de trabalhar de Deus, pudesse o quê? Compreender perfeitamente, ou seja, com todos os santos, não é com um, com dois, com três, com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, as 4 dimensões, ou seja, toda a dimensão do reino, ela só é compreendida
através da multiforme sabedoria, pela ação, pelo propósito de Deus com todos, com um corpo, em um mesmo parecer, em uma completude. Por isso que eu falo com todos, eu preciso da revelação do meu irmão, ele precisa da minha. Eu sempre falo. Às vezes, eu peço uma revelação, Deus já deu para o irmão e não vai me dar, porque eu preciso e dependo do irmão para isso. Ok? Vamos lá. 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. 4:10, 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Ó, você tem que administrar o seu dom aos outros, porque o dom não é para você, o dom é para os outros. É para você usar no corpo, no propósito, como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como bons mordomos, como os despenseiros dessa multiforme sabedoria, multiforme graça de Deus, multijeitos de agir, que eu possa administrar para o propósito do corpo de Deus, para Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então é tudo para que o nome do Senhor seja glorificado e não o meu. Se eu recebo um dom, não é para a minha glorificação, e sim para a glorificação do nome do Senhor. Por isso eu tenho que pensar como bom despenseiro no próximo. O dom é para o próximo e não para mim. Vamos lá. Falei que eu não ia falar muito sobre os dons, mas acabou que ainda estou falando, né? E esse equilíbrio só se consegue com uma vida totalmente separada para Deus. Claro, santidade, né? Vamos lá. Tessalonicenses 4:3-5. 1 Tessalonicenses 4:3-5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa separação. A palavra santificação é separação. Que vos abstenhais da prostituição, ou seja, abandonais a prostituição física e espiritual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O seu corpo, vaso, corpo, seu corpo em santificação, ou seja, em separação e honra. Não na paixão da concupiscência, ou seja, não na obra da carne, como os gentios, que não conhecem a Deus. Só até aqui. Então veja que para ser separado para Deus, essa é a vontade dele, de nós nos separarmos, de nós nos santificarmos das obras da carne. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Né? Vamos lá. E esse equilíbrio só se consegue justamente com isso. Hebreus 12:14. Ou seja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem separação, ninguém vai ver o Senhor. Que separação? Da obra da carne. A obra do Espírito, o Espírito milita contra a carne, então eu tenho que separar essa obra, essa luta eu tenho que vencer em Cristo Jesus para me manter separado até o dia da vinda de Cristo. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então vamos ver agora a cana central, a qual é a parte de onde vem o equilíbrio. Veja, eu tenho 9 facetas, 9 facetas do fruto do Espírito de um lado e 9 dons espirituais do outro. Então é um equilíbrio. Mas o que é que equilibra isso? O que é que traz esse equilíbrio do Espírito? Qual é a mensagem? O que é que faz com que haja equilíbrio das 3 hastes de um lado e 3 hastes do outro? O que é que faz com que haja esse equilíbrio? Vamos lá. De novo, né, o candelabro e o processo de frutificação continua. Então veja como eu falei. Nós temos agora 4 conjuntos no meio. 4 frutos no meio. 4 frutos no meio eu tenho. Certo? 4 frutos. O que é que traz essa edificação? Primeiro, 3, 6, 9, 12. Que te lembra? 12 apóstolos. 12 patriarcas. 12 patriarcas, 12 tribos, 12 discípulos.
Mas o mais interessante não é só isso. Eu tenho o fruto, 4 frutos. E o que são esses frutos? O que são esses frutos? Aqui em Êxodo 25:34 está falando justamente essa configuração, tá? Eu não vou ler aqui. Essa configuração justamente na cana central, onde vai haver um conjunto acima de 2 braços, mais outro conjunto acima de 2 braços, mais outro conjunto e outro embaixo, tá? Não vou ler, depois você lê na oportunidade que você estiver estudando, ok? Mas eu quero ler esse aqui, querubim, Ezequiel 10:14. Ezequiel 10:14 ele diz, Ezequiel 10:14, e cada um tinha 4 rostos, né? Ezequiel 10:14, cada um tinha 4 rostos. Cadê? Perdi. Cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era um rosto de querubim, e o rosto do segundo era um rosto de homem, e o rosto do terceiro era um rosto de leão, e o do quarto um rosto de águia. O que ele está falando aqui? É justamente do anjo. Ezequiel estava tendo uma visão de anjo, né? De anjo, aqui, se nós olharmos aqui, ó. A glória do Senhor abandona o templo. Então Ezequiel estava vendo o anjo do Senhor na carruagem, assim como outras revelações mais. Ele via esse anjo com 4 faces. Nós fomos em Ezequiel 10:1, deixa eu ver aqui. Ezequiel 10:1 ele está vendo aqui, ó, que ele estava vendo, ó, a carruagem de Deus, na verdade, na revelação dele estava vendo essa visão maravilhosa. Não vamos falar sobre isso agora, né? Deixa para lá. Mas ele estava vendo o quê? Um firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, dos anjos, apareceu sobre ele como uma pedra de safira e como um aspecto de semelhança de um trono. Então esses querubins, esses anjos, haviam 4, né, em cada canto, em cada roda, né, haviam 4. Mas, vamos lá. E aí eu quero detalhar somente as faces deste querubim, deste anjo. Então cada um tinha 4 rostos. Então cada um dos 4 tinha 4 rostos. Eram 4 com 4 rostos. O rosto do primeiro é o rosto de querubim. Querubim aqui, na verdade, ele é boi, tá? Deixa eu ver outra versão aqui que facilita aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se facilita aqui. Ó. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Um rosto se assemelhava ao de um boi. Isto é, querubim. Aqui é bom que ele explica. Então, o querubim, na verdade, é um boi. Um dos rostos era um rosto de um boi. E o segundo de um homem. O terceiro de um leão. E o quarto de uma águia. Aqui, se você for em mais texto aqui, você vai ver. Você vai ver justamente aqui, ó. Cada um tinha 4 caras, 4 asas, e debaixo das suas asas havia o que parecia ser mãos de homem. Suas faces, seu rosto, né? A mesma aparência daqueles que eu tinha visto próximo ao rio Quebara, outra visão que ele tinha. Ele estava vendo a mesma visão. Então ele estava tendo a visão dos querubins com os 4 rostos, né? Com 4 rostos. Então nós vamos ver então que o que significa esses 4 rostos. E esses 4 rostos eles vão estar nessa cana central, aonde há a manifestação de Deus através da cana central. Vamos lá. Parece que não tem sentido, mas vai ter. Você vai perceber que tem. Então são 4 rostos. Lembra dos rostos? Boi, homem, leão e águia. Mas há uma sequência nisso aí. Nós vamos ver que sequência é essa. Vamos lá. Então, dentro do processo ainda, como vimos, a cana central, o candelabro propriamente dito, que o candelabro, como eu falei, é a parte central com os braços. Ele foi confeccionado com 4 conjuntos de botões, flores e frutos. Vamos ver o que representam agora. Representam então a completude da ação de Deus sobre a humanidade ao longo da história, até o tempo do fim. O quê? Ezequiel 1:17. Vamos lá, só para a gente aprofundar mais um pouco essa revelação aqui. 1:17. Bom, elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser,
sem necessidade de se virarem enquanto andavam. Então vemos que aqui os 4 seres, eles se movimentavam tanto para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, sem se virar, porque cada rosto olhava para um lado. Isso mostra os olhos de Deus sobre todos os lados, os 4 cantos da terra. Vamos lá. Ezequiel 10, 12. E os corpos, e as costas, e as mãos, as asas e as rodas que os 4 querubins possuíam, estavam repletos de olhos por toda parte. Então vejo que as rodas, a qual esses seres, a qual esses anjos estavam do lado, elas tinham olhos por todas as partes. Por quê? Os ossos estavam virados para os 4 cantos da terra. Os olhos estavam por toda parte. Aí, se você vai no Apocalipse, você vai entender quando fala de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não é hora, não vou falar agora. Apocalipse 4, 6, 8. Apocalipse 4, 6, 8. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, em volta do trono haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas suas costas. Então, debaixo, do lado das rodas do trono de Deus, o trono é como se fosse uma carruagem, como se fosse uma carruagem móvel. Então, nas rodas que estavam embaixo do trono, haviam 4 seres viventes, que eram sim os 4 querubins com os 4 rostos, e virado para os 4 cantos, e tinham olhos nas rodas e olhos debaixo das suas asas. Só. Vamos lá. Nada fica fora da visão de Deus. Isso significa nada. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso representa. Então, 4 faces dos querubins. Acabamos de ler lá, não vamos ler de novo. Ezequiel 10, 14, certo? Então, vamos lá. Boi, homem, leão e águia. Vamos lá. Tá aqui o querubim. Tá faltando só as 4 asas que ficou por baixo, né? As asas ficaram para o lado de baixo, né? As asas não ficaram aparecendo aqui as 4. Nem os olhos, aqui tem olhos nas asas, ok? Mas é só para a gente ilustrar aqui. Não queria desenhar um querubim. Então vamos lá. Então você está vendo que tem 4 faces. Veja, eu vou pegar uma sequência. A face leão. O leão, ele representa o quê? Mateus, o Evangelho de Mateus. Por que o leão representa o Evangelho de Mateus? Primeiro, porque é chamado leão, o Evangelho de Mateus. A Igreja Católica, ela tem uma configuração diferente. Eu fui tentar pesquisar o porquê que eles viram daquela forma, gente, totalmente deturpa a palavra de Deus. Eu não quero entrar em detalhes aqui para não confundir os irmãos, mas não condiz com a palavra. Eu vou mostrar para vocês aqui que dessa forma condiz com a palavra. Esse equilíbrio, essa base, ela veio por Evangelho. Pelo Evangelho, a qual mostra Cristo na sua multiforma, na sua multijeitos de trabalhar, no seu ministério. Vamos ver? O leão, Evangelho de Mateus. Antes de eu explicar por que Mateus, vamos ver por que foi chamado leão. Primeiro. Vamos lá. Gênesis 49, 8, 10. Gênesis 49, 8, 10. Gênesis 49. Quem lembra do capítulo 49 de Gênesis vai saber que nós vamos ali para as bênçãos de Jacó, né? Jacó abençoa seus filhos. Né? Nós vamos direto, não vamos pular aqui, nós vamos para ali depois que no 48, quando Jacó abençoou ali Efraim e Manassés, colocando eles como filhos, né, adotivos que eles eram, se tornou como filhos com os mesmos direitos, ou seja, com filhos originais, legítimos, né, com os mesmos direitos dos seus filhos. 2 gentios entrando na aliança aqui, uma grande revelação, e ainda com as mãos cruzadas, mostrando a cruz, já de Cristo, naquele momento. Mas não é hora, as 2 casas de Israel nos vídeos anteriores, você pode ir lá, quem já viu, relembre, quem não conhece, por favor, procurar os vídeos das 2 casas de Israel, que está no canal. Ok? Então vamos lá, Gênesis
Gênesis 49, 8, 10. Vamos direto na bênção sobre Judá. E já deu as bênçãos para os filhos anteriores, aqui está, Judá. Teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Ou seja, sobre o pescoço, sobre a cabeça dos seus inimigos, a sua mão. E todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Ou seja, todas as outras tribos vão se curvar diante de ti. Judá é como um leão, jovem, quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Porquanto o cetro não se apartará de Judá, ou seja, o poder, o reino, o trono. Jesus viria de Judá. Ele veio de Judá. Nesse momento ele viria, ele veio de Judá. Então o cetro, ele vai reinar com o cetro. Ele veio de Judá. Então veja, portanto o cetro, o direito ao reino, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade, a descendência, até que venha o ungido, até que venha Siló, até que venha o ungido. Aquele a quem o cetro pertence. Quem é ungido? Jesus. Aquele a quem o cetro pertence. E a ele obedeçam todos os povos da terra. Todos os povos da terra. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Vamos confirmar? Apocalipse 5, 4, 5. Apocalipse 5, 4, 5. Apocalipse 5, 4, 5. E eu chorava muito. Então João estava recebendo a revelação ali e ele chorava muito. Vamos ver por que ele chorava. Então, chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então Deus estava com o livro de 7 selos e não havia ninguém naquele momento. Mas, então um dos anciões consolou-me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então veja que Jesus, ele venceu na cruz para abrir o livro de 7 selos. Então vamos lá. Então você vê que o leão é confirmado desde a promessa da bênção até a confirmação de Apocalipse. Agora, por que um leão? Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus ali naquele momento, para mostrar a descendência de Cristo. Então Mateus, ele foi mostrar que Jesus é judeu e ele é legítimo descendente do trono de Davi. Se você olhar o primeiro capítulo ali de Mateus, é a genealogia. Por quê? Para mostrar de onde, qual a linhagem que Jesus veio. Então ele veio provar e mostrar que Jesus é judeu e descendente direto do trono de Davi. Então ele é o leão da tribo de Judá. É justamente uma das faces do querubim. Mas, então o querubim representa o ministério de Cristo nos evangelhos. Tá? Reforçando. O boi. O boi representa o evangelho de Marcos. Então, Marcos, ele é um evangelho que foi escrito e mostra Jesus como servo. Jesus, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio como servo. É interessante isso, né? Ele veio para isso. E é interessante também que Jesus veio na época que o Império Romano subjugava os judeus. Ele veio debaixo de uma certa escravidão, né? Essa escravidão porque eles pagavam impostos e eles eram subjugados pelo Império Romano. Então, o próprio Israel era um servo ali de Roma. Então, Jesus, veio como servo e Marcos mostra isso para nós, essa questão de mostrando Jesus como servo, como alguém que veio para justamente servir. Vamos lá. E vamos mostrar. E o boi, ele representa justamente isso. Ele representa, assim como o leão representa uma autoridade na terra, o rei da terra, né, o rei dos animais, o boi ele veio justamente para servir. O boi ele vinha para lavrar a terra, para trabalhar, as pessoas usufruíam da sua carne, se beneficiavam da sua carne, lavrava a terra, fazia tudo com o boi.
era sacrifício, mas, né, também. Então o boi veio para trabalhar, o animal para servir. Vamos lá em Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Ora, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, vamos trocar essa versão aqui. Quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, ou seja, o rebento, o rebroto lá, lembra de Jessé? Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Veja, ele veio para trabalhar, para servir, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então veja, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então ele foi experimentado nos trabalhos, ele veio para servir, para trabalhar. Vamos lá. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então ele tomou a forma de servo, ok? Então, o Evangelho de Marcos mostra Jesus como um servo e ele é retratado como boi. Então, o ministério de Jesus também era de servir. Ele veio no ministério para ser rei e no ministério para servir. Mas nós temos mais um rosto de homem. O homem é Lucas. Então veja, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito ali para os romanos, né, naquela época, principalmente aqueles que estavam ali, aí, e Lucas para os gregos, mostrando Cristo como homem, né, mostrando Cristo como um homem, a humanidade de Cristo. Nós acabamos de ler Filipenses 2, 5, 8, mostrando que ele aniquilou-se a si mesmo, né, e não usurpou-se igual a Deus. Ele então se tomou forma de servo, né? Então ele veio para servir. Em Lucas 2,52 ele nos mostra o que? Vamos lá, Lucas 2,52. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, né, em estatura, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Estava mostrando que Jesus era como homem. Jesus ele era como um de nós, ele era carne. Então ele teve a sua fase de infância, de adolescência. Jesus começou seu ministério ali, ele ia completar 30 anos. Então ele viveu como homem, ele tomou forma de homem. Você olha Lucas 2,40 ali, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Lucas 1,80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de se mostrar-se a Israel. Então veja, né? Veja que ele era homem. Jesus mostrou a humanidade, Jesus chorou, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus passou por tudo isso. Para mostrar que ele veio como homem, para mostrar que nós, como homem, também venceremos. Por isso que ele falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Se ele venceu, nós também podemos vencer. É isso que ele veio mostrar para nós. Como homem, ele venceu. Nós também. Como homem, podemos vencer. É isso que ele veio trazer. Essa é a mensagem dele. Então, Lucas retrata Jesus como um homem, mostrando para os gregos naquela época que eles tinham a mania de endeusar ali os seus filósofos, dizendo que eram os homens, né, os bambambam do pedaço, mas Jesus, com a sua sabedoria, sendo homem, um homem comum, tinha muito mais sabedoria do que eles, mesmo sendo homem. Eles o consideravam como um homem comum, né? Então ele tinha muito mais sabedoria do que esses filósofos. Então Lucas veio retratar a humanidade de Cristo. Mas nós temos um outro rosto, né? Desse querubim, que é um rosto de águia, que nos mostra um outro ministério de Cristo. Então nós temos um rei, nós temos um servo, nós temos um homem, uma humanidade, aquele que se compadeceu conosco. Mas nós temos a águia, o rosto de águia. João, Evangelho de João, nos mostra Jesus como águia. A águia aqui representa Deus. Então João nos mostra Jesus como Filho de Deus, né? Ele é o pão, ele é a vida, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz. Vamos lá. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, 11, 12. 32, 11, 12. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-o e o leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Estou falando de quem? De Israel sendo levado com asas de águia no deserto. Então Deus está aqui justamente como águia, protegendo, levando. Mas vamos aumentar essa revelação aqui. Salmos 91, 4. Salmos 91, 4. Salmos 91, 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas. Veja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Deus, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as penas, que Deus é tratado como águia, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então, debaixo das asas, você vai confirmar isso em Apocalipse 12, 14. Apocalipse 12, 14. Estamos terminando, ok? Apocalipse 12, 14. Então, 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui, a mulher aqui representa a igreja, os santos, que vão ser guardados na segunda parte da tribulação. E se nós olharmos na primeira metade da tribulação, né, vai haver o domínio, então, das 10 nações. Aí no meio da semana, então, se levantará o iníquo, onde vai subjugar 3 nações, tomar o poder e vai implantar ou implementar a marca e vai perseguir os santos. Vai lá em Apocalipse 11, leia Apocalipse 11 que você vai entender a questão quando está falando ali justamente das 2 testemunhas, que são judeus e gentios, lógico. E aí nós vamos ver que na segunda parte da semana vai haver uma proteção. É necessário que alguns morram, né? Mas alguns vão sobreviver e vão ser guardados, sustentados por esta águia, ou seja, por Deus, vão ser guardados por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, até que venha a redenção. Vão ser guardados da vista da serpente, porque o anticristo neste momento vai estar sendo usado completamente por Satanás, ok? A serpente. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, como nós vimos, esse querubim, as 4 faces, ele representa o ministério de Cristo. E esse ministério de Cristo, essa representação de Cristo nos evangelhos,
ele está representado na menorá como a cana central, justamente através do Evangelho. Começou pelos patriarcas, veio para os discípulos, e através dos evangelhos é o guia, é a coluna, é o sustento. É ali que traz o equilíbrio entre as duas alianças, traz o equilíbrio entre a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja, através da multiforme sabedoria de Deus. Vamos finalizar. Vimos nesse estudo somente a ação e manifestação do Espírito representado no candelabro. Vimos que Deus nos traz uma camada de revelação após a outra. No próximo estudo, nós veremos no candelabro manifestação das 7 igrejas, que são os 7 olhos do Senhor que percorre toda a terra. Olha que maravilha! Grande revelação aqui no próximo estudo. Não percam, que vocês vão compreender essa questão dos 7 olhos. Jesus tem 7 olhos? Não. 7 chifres? Não. Então por que aparece no Apocalipse? Então não percam, participe, ok? E não deixe, irmãos, de orar por nós, para que nós consigamos prosseguir com esses estudos, para que mais pessoas sejam participantes dessa revelação. Ok? Compartilhe com os amigos, com os parentes, e não deixe de ajudar-nos ali no canal. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe grandemente, até o próximo estudo. Amém e glória a Deus. Glória ao Senhor, né?